Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com o ensino da topografia para todos os profissionais, para todos aqueles que já tiveram essa disciplina há muito tempo e já esqueceram alguns detalhes. Por isso, este canal presta esse serviço voluntário para todas essas pessoas. Nesta aula de hoje, nessa videoaula, vamos mostrar como se faz a correção da distância medida com a estação total, usando um nomograma fornecido pelo fabricante, né? O nomograma, nessa capa, vocês estão vendo aí, é um gráfico construído por nomografia, né? Antigamente, nas faculdades de engenharia, tinha-se uma disciplina chamada nomografia que se prestava ao cálculo gráfico. O cálculo era muito difícil de fazer, e então, por uma maneira gráfica, nós podíamos calcular, resolver equações muito complexas, e esse nomograma ele resolve a equação, as fórmulas abreviadas de Sears e Barrel, como nós vamos ver neste vídeo, né? Então vamos a ele. Vamos fazer um exercício para consolidar a aula de ontem, que foi assim muito pesada. Mediu-se com uma estação total uma distância de 2.500 metros no instante em que a temperatura do ar era 20 graus Celsius e a pressão atmosférica 950 milibares. Calcular a correção devida às condições atmosféricas a ser adicionada à distância medida. Então nós temos aqui o nomograma. Este nomograma, como nas laterais, ele tem a graduação da temperatura em graus Celsius, desde menos 20 graus Celsius até mais 50 graus Celsius, e na horizontal ele tem a pressão crescendo aqui de 550 milibares, de 50 e 50 milibares, crescendo até 1050 milibares. Tem também associado aqui à pressão atmosférica o seu correspondente em altitude, aqui 500 metros, 1.000 metros de altitude, 1.500 metros de altitude, que também o topógrafo pode não ter o barômetro, mas conhecer a altitude do lugar por uma carta topográfica, e ele pode então, com esse nomograma, medindo a temperatura e sabendo a sua altitude, ele saber corrigir a distância medida com a estação total dos efeitos das condições meteorológicas. Então, no nosso caso, aqui nesse ábaco, né, a temperatura é dada em graus Celsius, como nós já vimos, e a pressão do ar atmosférica em milibares. E presume-se aqui que a umidade relativa do ar é 60%, seria um valor médio do mundo inteiro. Nas fórmulas da aula passada, nós já vimos como calcular a umidade relativa do ar pontualmente, para um caso pontual. Então, nesse nosso exemplo, nós temos que a distância foi medida a uma temperatura de 30 graus Celsius e a uma pressão de 950 milibares. Então aqui nós vamos então procurar onde está a temperatura de 20 graus Celsius, ela está aqui, onde o cursor está passando, e a pressão de 950 milibares aqui no alto da tela, 950 milibares, né? Então, descendo-se aqui nessa vertical que marca 950 milibares, até o ponto em que a distância, essa reta horizontal, que
que sai da temperatura de 20 graus Celsius, definimos aqui um ponto com essas coordenadas de 950 milibares e 20 graus Celsius. E essas retas inclinadas, essas retas oblíquas, elas servem para que, a partir desse ponto formado por essas coordenadas da pressão atmosférica e da temperatura, essa reta oblíqua ela vai ser interpolada, ou se tiver marcada diretamente, até que essa diagonal, onde nessa diagonal aqui do nomograma estão marcadas as correções em milímetros por quilômetro correspondente a esses valores da temperatura e da pressão. Então aqui nós temos 950 milibares com 20 graus Celsius, forma esse ponto, e desse ponto, seguindo-se essa reta oblíqua, no caso aqui está cheia, mas se não tivesse podia ser interpolada, e nós achamos aqui 25 ppm. Essa correção, então, marcada aqui em partes por milhão da distância medida. A correção a ser dada, então, a distância medida com a estação total é 25 ppm, 25 partes por milhão. Então vamos aqui, só para complementar, calcular a correção em ppm, aquela correção em ppm, usando a fórmula, uma fórmula simplificada que foi usada para construir aquele nomograma. Então essa fórmula simplificada de Sears e Barrel é essa: ppm é 282,2 menos 0,0298 P, pressão barométrica, 1 mais 0,00366 vezes T, que é a temperatura. Então nós, substituindo na fórmula simplificada de Sears-Barrel a pressão por 950 milibares e a temperatura por 20, que são os graus Celsius, nós achamos então essa fração aqui valendo 257,4, que subtraída de 282,2 vai nos dar então a pressão em partes por milhão a ser aplicada à distância, 24,8 milímetros por quilômetro. Lá no Abaco, graficamente, estava 25 milímetros por quilômetro, como vocês depois podem ver de novo, se quiserem, né? E o valor da distância corrigida, então, seria a distância corrigida do efeito das condições atmosféricas, distância inclinada, né? Seria aquela distância D0 fornecida pela estação total, mais um delta D0, uma correção a ser dada a essa distância D0. Esse delta D0, essa correção, seria então, tendo o ppm, esse ppm é o valor da correção em milímetros por quilômetro, então basta multiplicar a distância em quilômetros para se ter o delta D0 em milímetros, né? Ter essa correção. Então nós substituindo aqui então o D0 eram 2.500 metros, 2,5 quilômetros, vezes 24,8 milímetros por quilômetro. Então, quilômetro com quilômetro simplifica, e nós teremos então que a correção a ser dada ao delta D0 são 62 milímetros, que é igual a 0,62 metros. Então, a distância será corrigida, né, a distância inclinada corrigida do efeito das condições meteorológicas, 2.500 mais 0,062, 2.500,062 metros. Então, era só isso que eu tinha a mostrar aos senhores. Eu espero que tenha ilustrado melhor a aula, uma aulinha rápida, que é uma maneira rápida e prática de ver a distância corrigida do efeito das condições meteorológicas.
Se gostaram desse vídeo, dê um like, recomendem ele, compartilhem com seus colegas. Se não estão inscritos, inscrevam-se nesse canal para fortalecê-lo e até a vista pessoal.